Já imaginou um lugar onde tudo pode coexistir em perfeita harmonia? De 5 a 9 de dezembro de 2022. Aprenda uns com os outros em vários diálogos transnacionais. Para juntos alcançarmos um planeta regenerado, é preciso que todos reflitam sobre a importância de se ter comportamentos e ações equilibradas para um mundo melhor. O Festival Conhecendo os ODS Latin América. Separe um espaço livre para você aprender com os maiores líderes do mercado. Em uma imersão transformadora que nasce através dos 5 P's para o desenvolvimento sustentável, pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz. Participe e permita-se a trocar ideias inovadoras em busca de um planeta equilibrado. Olá, pessoal, como vai? Que honra voltarmos para mais um bate-papo desse nosso main stage do Festival Conhecendo os ODS. Primeiro, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados desse bate-papo tão importante que nós temos agora. Muito obrigada, Adriana Leles. Tudo bem contigo? Muito obrigada a vocês. Obrigada, Juliana, Eduardo, bom dia. Tudo bem? Obrigada pelo convite, por essa oportunidade de compartilhar aqui a nossa experiência. A oportunidade é nossa de te ouvir, fico muito feliz. Você está falando de onde? De Campinas. Que eu já vi que tem um histórico aqui com Campinas muito legal. Então, um abraço para o pessoal de Campinas também. Muito obrigada pela audiência, obrigada mais uma vez pela sua presença. Dando boas-vindas também para Eduardo Vasconcelos. Obrigada pela presença aqui conosco. Obrigado a você, Juliana. Obrigado, Adriana. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, tudo bem contigo? E você está falando de onde? Eu falo de São Paulo, capital. Perfeito. Então, sejam muito bem-vindos, capital, aqui com a gente também, marcando presença sempre, trazendo esse conteúdo incrível, trazendo essas informações, e a gente falando de diversos assuntos, né, nesses painéis, são mais de 20 painéis que nós temos de main stage, trazendo toda essa informação bacana do Festival Conhecendo os ODS, que a cada dia a gente se apaixona mais por essa temática, cada dia mais, e focando realmente o que precisamos fazer. Na nossa dinâmica, eu vou falar uma mini bio agora, começando pela Adriana e depois do Eduardo, e cada um vai ter seu tempo para transcorrer aqui em cima dessa trajetória que cada um traz também para a gente, conhecendo um pouquinho mais, depois a gente vai para as perguntas, tá bom? A Adriana Leles, ela é especialista em ESG. Ao longo dos últimos anos, ela tem atuado junto a organizações brasileiras e internacionais pelo engajamento do setor privado por uma economia regenerativa com foco na transição para a economia verde. Em sua atuação junto à Rede Brasil, do Pacto Global das Nações Unidas, colaborou ativamente na difusão dos ODS. Ela ocupou a posição de assessora sênior para a sustentabilidade do CEO da Sanasa Campinas, inclusive está falando de Campinas, né, e diretora de Relações Institucionais e Captação de Recursos do CBEDS. Depois quero saber um pouquinho mais também sobre o CBEDS. Hoje, ela ocupa a posição de vice-chair do Stakeholder Council da Global Report Initiative, que é da GRI, e é membro do GNC, Nomination Committee GRI também. Ela foi vice-chair do Advisory Board do Hub Brasil GRI e integrou o Stream Comitê CO Water Mandate United Nations Global Compact 2016 a 2019 e o Conselho Orientador da Rede Brasil do Pacto Global. Bacharel em Comunicação e Jornalismo da PUC Campinas, uma colega aqui com a gente, fico muito feliz. Pós-graduada em Planejamento, Regulação e Benchmarking aplicados à água e a saneamento pela USP São Carlos e Gestão da Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa na Unicamp e Gestão de Cidades da FAAP. O ciclo inteiro formado, né, Adriana? Me conta um pouquinho, a palavra é sua. Obrigada, Juliana. Bom, eu tenho uma carreira que eu começo como jornalista, tenho mais de 20 anos como jornalista, tendo trabalhado no Hard News e mesmo em grandes veículos de comunicação, e depois depois de ter feito uma trajetória que me deu muita satisfação, eu voltei para a academia para estudar sustentabilidade. E isso foi um movimento de transformação que me levou a estudar cada vez mais esse assunto para entender como que a gente pode trabalhar através dos negócios, trabalhar pela construção de uma economia que ela gere valor para a comunidade, não só para os seus acionistas, mas também para a sociedade, ou seja, é um novo pacto social, uma coisa que a gente já vem trabalhando há vários anos, e eu me engajei nisso, transformei a minha carreira nesse objetivo.
E isso começou há uns quase 20 anos que eu comecei nisso e me destaquei muito quando eu me envolvi com uma grande companhia de saneamento, onde eu fui fazer uma gestão de crise e utilizando mesmo o paradigma da sustentabilidade. Isso foi através da GRI, que utilizando as normas da GRI, trabalhando principalmente na questão da transparência e da governança. Era uma gestão de crise de integridade e foi uma experiência extremamente rica. E naquele momento também a gente estava começando a discutir os ODS. Então, esse trabalho foi em 2012, mas em 2013 a gente começou, estava acontecendo a consulta pública da ONU para a construção dos ODS. Eu tenho muita satisfação de ter participado desde o começo. Os ODS eles vieram para substituir os objetivos do milênio, tendo completado o ciclo dos objetivos do milênio. E os ODS, uma das coisas bonitas dos ODS foi a consulta pública com vários stakeholders no mundo todo, ouvindo, tentando entender como que a gente poderia trabalhar para construir um mundo onde duas coisas são importantes a gente considerar, que é o ODS 1 e o ODS 16, ou seja, erradicar a pobreza no mundo e também colaborar com a paz entre as nações, a paz mundial. E isso é um desafio de todos. E os ODS, eles se completam. A gente tem até a mandala para mostrar que eles estão conectados. Um ODS ele impacta o outro e ele colabora com o outro, mas sempre olhando para esse objetivo, acabar com a pobreza no mundo e, consequentemente, erradicar a fome e, ao mesmo tempo, promover a paz mundial. E é um movimento em que, quando as Nações Unidas lançaram os ODS no ano de 2015, na Assembleia Geral, em setembro daquele ano, são 196 países signatários dos ODS, o Brasil é um deles. Depois disso, o objetivo é que, a partir de 2016 até 2030, a gente colabore com as metas dos ODS. São 160 metas, cada ODS tem as suas próprias metas. E nesse movimento, o objetivo também das Nações Unidas é que os ODS fossem divulgados no mundo todo mundo tivesse conhecimento dos ODS. Por isso que um evento como esse é tão importante. A nossa missão é levar o conhecimento e também tocar as pessoas de que cada um pode colaborar com os ODS, né? Então, a gente tem que estar trabalhando para isso. O meu movimento foi sempre dentro de empresa. Eu sempre trabalhei ligada às empresas, mas também com um olhar bastante engajamento com o setor público, porque o setor público é muito estratégico nisso, né? Em 2014, em 2016, eu tive a oportunidade de ter reuniões com a Secretaria da Presidência da República, quando começaram a discutir, Secretaria-Geral da Presidência da República começaram a discutir o engajamento dos ODS no Brasil e como que a gente poderia trabalhar para isso se tornar, sim, realidade no país. O Brasil tem isso tudo através também do IBGE, todos os seus ministérios com seus próprios ODS, com uma relação próxima aí junto às Nações Unidas para esse acompanhamento. E é uma experiência maravilhosa, porque a gente vê que é possível. Acho que uma coisa legal os ODS mostram que é possível introduzir isso na estratégia de negócio, trazer isso dentro de metas empresariais, com investimentos focados, olhando para a vocação do negócio, e também é possível transformar isso numa realidade nas cidades. Adriana, você sabe que você é uma das primeiras pessoas aqui que eu acabo conversando, direcionada também ao poder público, e eu acho que essa é a conjunção realmente fundamental. O empresarial, o consumo, né, a pessoa que está aqui na ponta, o físico, que englobam várias vertentes também, mas o poder público ele é muito evidente. Assim, eu quero até depois voltar com algumas perguntas contigo, de experiência mesmo, como que foi. O interior é algo que o pessoal tem uma preocupação, mas ainda também
precisa de uma evolução também muito grande, falando um pouco da base que vocês têm, mas é muito interessante ver o cuidado com a água, o cuidado com a terra e a preocupação que as pessoas passam a ter e entrar isso na agenda, que é isso que é fundamental, porque não pode ser uma coisa só falada, né? Tem que ser uma coisa instituída, estar no calendário mesmo. Eu vou dar andamento aqui com o Eduardo, que está conosco, e daí eu já volto contigo com pergunta, tá bom? O Eduardo Vasconcelos, gente, ele é diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Whirlpool para a América Latina. É graduado em mestre em Direito pela UFMG e conta com mais de 20 anos de experiência no jurídico corporativo, relações institucionais e governamentais, inovação, comércio internacional e concorrência de empresas multinacionais e escritórios de advocacia, sendo responsável também pela área de responsabilidade social corporativa da Whirlpool no Brasil. Eduardo, é uma honra ter vocês. A Whirlpool, já conversei com algumas outras pessoas também. Estou super feliz de ter mais conhecimento ainda sobre essa grandiosa empresa e sua atuação. Então, a palavra agora é sua, a gente está aqui para te ouvir. Obrigado, Juliana. Mais uma vez, obrigado, Adriana, e obrigado pela apresentação tão clara e brilhante que você fez. Acho que as nossas falas vão se complementar aqui. Primeiro, é um prazer para a Whirlpool, pela terceira vez, patrocinar esse evento, o Festival Conhecendo os ODS. Ele está totalmente alinhado às nossas práticas, aos nossos princípios e valores. A Whirlpool é uma empresa que completou esse ano 111 anos, e há mais de 60 anos nós já focamos nossas iniciativas no que hoje é chamado de ESG. Então, nós temos, sim, uma atuação empresarial, somos uma empresa que busca o lucro, e acho que isso complementa a fala da Adriana e comprova que é possível conciliar as duas coisas. Exercer uma atividade empresarial, gerar valor e distribuir esse valor para os seus acionistas, mas, ao mesmo tempo, gerar um impacto positivo na sociedade. E, ao fazer isso, na nossa visão, você cria um círculo virtuoso em que a prosperidade, a geração de valor, ela transborda os limites da empresa, ela, de alguma forma, gera uma melhor qualidade de vida para as pessoas, e isso retorna para a empresa, né, de uma maneira direta ou indireta. Então, essa é a nossa visão sobre o tema de responsabilidade social e sobre o tema de desenvolvimento sustentável. E, em função disso, nós, há mais de 60 anos, como eu comentava, temos uma atuação proativa no apoio e suporte a projetos de responsabilidade social. Só para falar do Brasil e dar alguns exemplos, né, no último ano, apesar de todo o desafio que nós vivemos com a pandemia, tivemos que nos reinventar, todos nós, aliás, como seres humanos, né, tivemos que nos readaptar, e as empresas também tiveram de passar por esse movimento aí de ajuste, reinvenção das suas práticas. Apesar de tudo isso, nós mantivemos o foco no nosso compromisso em gerar impacto positivo e focados aí na sustentabilidade. E nós apoiamos mais de 18 projetos ao longo desse período. Foram quase 10 milhões de reais investidos em iniciativas que focam desde empreendedorismo feminino, desenvolvimento de jovens, pessoas portadoras de necessidades especiais, enfim, nós conseguimos, apesar do desafio, manter esse impacto positivo, e com isso a gente tocou e influenciou a vida diretamente de mais de 200 mil pessoas e indiretamente quase 2 milhões de pessoas, a partir desses projetos que nós apoiamos e que passam por um crivo muito forte internamente. A gente criou no último ano um comitê interno, isso não existia ainda na Whirlpool, mas foi uma boa prática que nós aprendemos aí no mercado. A gente está sempre buscando novas formas de gerar esse impacto cada vez maior, cada vez com mais amplitude do ponto de vista geográfico e social, e a gente entendeu que fazia sentido estabelecer e estruturar um comitê interno para fazer, primeiro, a prospecção e identificação dos projetos, das iniciativas, e depois conectar essas iniciativas com o nosso negócio.
com as nossas marcas, com os nossos valores, os nossos princípios, né? E aí a gente tem pessoas de várias áreas da empresa fazendo essa análise e fazendo essa discussão, o que trouxe, na nossa visão, um ganho incrível do ponto de vista de qualidade dos projetos que foram selecionados, né? A gente recebe, e ainda bem que a gente recebe uma quantidade muito grande de projetos, isso significa que a sociedade está se mobilizando, que hoje a gente tem um terceiro setor cada vez mais ativo, mais preparado, mais bem estruturado. Não existe mais aquela coisa amadora que a gente via há 15, 20 anos, projetos feitos ali sem muita qualificação técnica. Hoje é o contrário, a gente tem uma oferta de projetos sociais muito grande e projetos de excelente qualidade, o que torna a nossa vida mais difícil. Então, esse comitê ele veio no sentido de melhorar a nossa capacidade de identificação e seleção desses projetos e conectar cada vez mais esses projetos com os nossos valores, os nossos princípios e também o nosso negócio, né? A Whirlpool, ela fabrica eletrodomésticos, mas no fim a nossa missão, a gente enxerga desde a fundação da empresa que a nossa missão é tornar a vida das pessoas mais fácil, mais simples, para que elas tenham mais tempo para fazer as coisas que importam. Então, esse propósito, ele não deixa de ser também um propósito que gera impacto social positivo, porque a gente está permitindo que as pessoas, por exemplo, passem mais tempo com as suas famílias, se dediquem mais ao desenvolvimento de atividades que vão trazer prazer, ganho, conhecimento, enfim. Então, o próprio propósito da empresa se conecta com isso. E a gente tenta, a partir dessa atuação em projetos e iniciativas sociais, continuar gerando e propagando esse impacto positivo. Bom, o nosso painel fala de paz, né? Então é óbvio que toda vez que a gente gera um impacto positivo, a gente melhora as condições das pessoas no entorno da nossa atuação empresarial, a gente está, de alguma forma, contribuindo para a paz. Mas a gente vive um período muito desafiador. Só ver o que está acontecendo no mundo. A gente tem uma guerra em curso hoje entre a Rússia e a Ucrânia. É um episódio que nos preocupa. Como empresa, nós somos impactados, né? A Whirlpool, inclusive, ela saiu do mercado russo, ela não opera mais naquele mercado. Foi uma reação ao que aconteceu. Então, acho que isso demonstra o compromisso da empresa com esse P dos ODS, que é o P da paz. E a gente também vê um movimento muito forte de polarização, né? Isso é uma tendência global também. As opiniões estão muito... como é que eu poderia dizer? Estão muito inflamadas, os ânimos estão muito inflamados, e isso tem gerado muita divisão, né? Divisão entre famílias, entre grupos de pessoas que conviviam por questões políticas, ideológicas, as mais diversas, né? E aí, como é que a gente entendeu que a gente poderia atuar também positivamente? Nós tivemos eleições esse ano no Brasil. A Whirlpool é uma empresa que não se envolve e não toma partido por A ou B, né? Nós entendemos que, havendo governo, a gente vai trabalhar com o governo, qualquer que seja ele, acho que é uma visão neutra. Mas nós entendemos que era importante levar essa visão para a nossa força de trabalho. A gente tem visto, com o fenômeno das redes sociais, um engajamento cada vez maior dos colaboradores em temas políticos, o que é bom, o que é positivo. Isso mostra aí um desenvolvimento do ponto de vista de cidadania, mas a gente entendeu que era importante qualificar a nossa força de trabalho. A Whirlpool tem mais de 11 mil colaboradores no Brasil. O que a gente fez esse ano? Nós desenvolvemos uma série de treinamentos, webinars, conversas, mesas redondas com a nossa força de trabalho aqui para discutir como a gente deve se posicionar, informar as pessoas os limites da atuação profissional e da atuação pessoal, né? Eu posso ser filiado a um partido político, a empresa não proíbe, não tem nenhuma opinião contrária a isso, mas eu preciso respeitar os limites aí da atuação profissional, porque a Whirlpool, como empresa, não se envolve nesses temas. Então, a gente desenvolveu essa prática
com muito êxito, porque a gente conseguiu passar todo esse pleito sem nenhuma intercorrência e tivemos um feedback muito positivo dos nossos colaboradores, que entenderam, primeiro, que o movimento de eleição ele é necessário, é democrático, faz parte da vida das pessoas, e que a gente deve tentar separar as duas coisas, a minha atuação como profissional de uma empresa e a minha atuação como cidadão, como cidadã, que tem meu posicionamento, que tem as minhas crenças e a minha orientação, mas sem prejudicar uma coisa ou outra. Então, também foi uma forma, na nossa visão, de contribuir para um movimento de pacificação, de paz. A gente não teve conflitos internos. A gente tem visto aí na imprensa empresas que passaram por situações complexas em função dessa polarização tão exacerbada, que, como eu comentei, não é uma exclusividade aqui do Brasil. A gente vê esse movimento no mundo inteiro. Então, entendemos que também foi uma prática importante. Enfim, tudo conectado aí com os nossos valores e com a ideia de gerar um impacto positivo na sociedade, além dos produtos que a gente fabrica, desenvolve, além das nossas marcas, a gente também está focado em manter essa conexão positiva com a sociedade. Enfim, tentei resumir bastante aqui o que a gente faz, as nossas práticas, e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. A gente que agradece, Eduardo. Muito interessante vocês falarem sobre a questão do macro, né, da preocupação, de como atuar isso, e que ótimo que vocês têm essa consciência com relação à Rússia também, porque se nós falamos de um painel paz e atuamos num país como o que está acontecendo, que em pleno 2022 a gente não entende, quer dizer, a gente entende, mas a gente não aceita, né? Quem sabe, quem trabalha com isso, não é possível. Eu quero depois voltar contigo, ainda mais porque você tem a questão da relação institucional e governamentais, para que a gente entre um pouco nessa questão mesmo, né? Igual você falou, há uma isenção, porque vocês vão trabalhar com qualquer governo, mas como que é visto isso? Quais são as áreas que vocês acabam buscando de atuação também? Porque enquanto uma empresa com grande atuação como vocês têm, há sim alguns pontos em preponderância também na busca da paz, tá? A gente já vou com isso para vocês. Adriana, você, na sua atuação referente à parte pública mesmo, né? Como você notou essa evolução ao longo dos anos, você que já há um tempo, ainda mais você que era da área da comunicação, viu isso como até a forma deles divulgarem, como trazer a sociedade também, como isso foi pautado para você? Primeiro, eu quero cumprimentar o Eduardo pela atuação da Whirlpool. Eu tive o privilégio de discutir com pares seus logo lá no começo dos ODS, quando a gente estava construindo essa agenda aqui no Brasil. Tinha representantes de vocês trabalhando conosco e a gente tinha o mesmo interesse de levar esse assunto adiante. Hoje eu vejo o quanto que isso pode crescer no setor privado e também no setor público. Bom, obrigada pela colocação, Juliana. A minha atuação com o setor público, eu tive várias interações, principalmente porque eu também trabalhei em estatal há muitos anos. Então, e também já assessorei, lá no passado, ainda quando jornalista, eu tive oportunidade de trabalhar em assessoria pública. O que eu vejo é que os ODS, quando eles chegaram, eles vieram ali com um compromisso de Estado, começa ali. Eles foram assumidos por 196 países, dentre eles o Brasil. E eles não foram construídos assim, consideraram um grupo de especialistas, fizeram os ODS e falaram, a gente está aqui pronto, vamos seguir essa cartilha. Não. Todo mundo discutiu, todo mundo trabalhou nisso, para todo mundo se enxergar, todo mundo se identificar. Por isso, é possível. O que eu vejo é que no Brasil, sim, existe essa agenda. Algumas cidades têm levado isso bastante a sério. A gente ainda não tem um belo desenvolvimento de ODS. Algum tempo atrás, não muito tempo, uns 2 meses, foi lançado o Índice das cidades sustentáveis, né? Uma iniciativa que tem aí liderada pelo Jorge Abrão.
E ali a gente viu que nós não estamos muito bem nos ODS, né? Porque se a gente olhar o mapa, a gente observa que ele é curioso que ele não deixa os ODS na cor deles. Cada ODS tem uma cor. Por exemplo, o ODS 6 é azul e o 16 é um tom de azul mais escuro. Ele trabalha com os tons de desafio, de avanço ou de ter sido alcançado, que aí vai para o verde. É vermelho, amarelo, laranja e verde. E a gente não tem nas cidades brasileiras todos os ODS verdes. Para minha surpresa não satisfatória, algumas cidades que eu imaginei que já tivessem avançado no ODS 6, até por ter um bom saneamento, ainda está no alerta, no amarelo. E por quê? Porque os ODS eles estão conectados, porque eles estão interagindo uns com os outros. Não adianta você avançar numa coisa e não ir nas outras. Os ODS eles têm metas, todos eles têm metas. Eles estão olhando para dentro. Então, é importante, quando a gente vê isso, que a gente tem que entender que não adianta só uma cidade lá e falar, eu quero trabalhar com o ODS 6.4, que é a redução de perdas. Ok, mas tem outras metas, e se não olhar para todas elas, a gente não vai conseguir fechar esse ODS. E se a gente não fechar esse ODS, a gente não vai chegar no ODS de educação, a gente não vai chegar no ODS 5, que é o de igualdade, a gente não vai chegar ao ODS 10, que é de diversidade, a gente jamais vai chegar ao ODS 1, muito menos ainda ao ODS 16. E o ODS 16, ele fala da paz, mas entendendo que a paz se constrói também com a integridade. Não é possível a gente construir paz sem integridade, né, Eduardo? Esse eu sei que é um ODS seu, que você está trabalhando com isso diretamente. Por quê? Porque a integridade é o todo. Essa palavra é muito interessante, ela significa inteiro. E ser inteiro é aquilo, tem que ter práticas, parte da ética, parte de uma moral evoluída, parte de princípios maiores, parte daquilo que que vai ter um impacto positivo para o todo. Então, esse ODS é aquele ODS que vai trabalhar no combate à corrupção, que vai trabalhar na integridade dos negócios e dos governos e dos estados. Ele é um ODS difícil, desafiador. Às vezes é até difícil falar sobre esse ODS. Essa é a primeira vez que eu participo de um ambiente em que eu estou aqui colaborando com o ODS 16. Ele é difícil porque a gente fala bastante, né, de integridade, tudo, mas é difícil a gente avançar quando a gente está falando principalmente do entendimento das pessoas, de que isso não basta apenas a empresa ir lá e tomar uma decisão, não, eu vou assumir esse ODS, que ela tem obrigação, ela não tem muita saída, mas o que eu achei bacana aqui no que o Eduardo trouxe é que a empresa que ele representa trouxe isso para dentro, para trabalhar com os seus funcionários, no entendimento de que, olha, temos aí uma eleição e a integridade representa isso. Você sentar à mesa e todos conversarem. Aí a gente também já está falando do ODS 10, né, que é a diversidade, ou seja, todos. A diversidade, ela é o diverso, aquele que não é igual. E não ser igual é a cor do mundo. Ninguém é igual no mundo. Então, se a gente não consegue conviver com isso, a gente não vai chegar a planeta nenhum, né? Porque já tem gente querendo ir para outro planeta. Outro dia, ainda conversando uma conversa com a Isabela Teixeira, ela falou, olha, quem não está conseguindo entender esse mundo, então aproveita, pega uma carona numa esses voos para Marte, sei lá para onde, fica. Porque a gente tem que entender que somos diversos. Cada um fala uma língua, um dialeto, um jeito de ser, um entendimento, um background, são muitas coisas. Eu gostei quando o Eduardo trouxe a questão das guerras, é inadmissível a gente viver em guerras hoje, é inadmissível, porque nunca houve tanta informação, tanta tecnologia, tanto recurso para a gente viver em paz. Só que a paz depende da integridade, a paz depende das pessoas. No mundo hoje são 10 guerras em andamento. Uma na Ucrânia que está assustando o mundo, porque está na Ucrânia, no ponto ali que pode ser o umbigo do mundo, né? Que pode explodir e trazer um problema para todo mundo. Nós estamos ameaçados de uma guerra nuclear. O secretário-geral da ONU já alertou sobre o perigo dessa guerra nuclear, que é iminente. E
nós temos também as guerras que acontecem em outros lugares. Na África, nem sabemos quantas às vezes, né? Segundo as estimativas, são cerca de 10 guerras em curso. E as guerras acontecem porque as pessoas não conseguem conversar, elas não conseguem agir com integridade, elas não conseguem entender o diverso, e elas não conseguem participar de uma ação em respeito ao outro, porque isso significa que, às vezes, a minha ideia não vai valer, ou as minhas posições não são possíveis serem alcançadas. Normal. Isso é viver numa sociedade. O que eu acho que é importante quando a gente está numa oportunidade como essa é colaborar com que as pessoas que nos assistem, elas se sintam parte disso, elas se sintam próximas a estar engajadas a isso. Elas não são exclusas, elas não estão assistindo alguém fazendo algo, elas estão parte disso, elas estão nisso de alguma forma. Se elas olharem ao seu entorno, elas têm alguma forma de fazer isso. E isso pode ser de uma coisa muito simples, né? Quando eu falo de integridade para o ODS 16, a própria rede social. Quanto tempo se gasta numa rede social? Eu falo gasto porque no investimento é gasto, mas como que você está usando esse seu tempo? Que tipo de informação você está divulgando? Que tipo de conteúdo você está espalhando pelo mundo? Porque aí depois que foi embora. Você não tem mais controle disso. Isso vai fazer bem para aquelas pessoas que leem, você vai fomentar um debate curioso, instigante, que ajude as pessoas a refletir, ou vai instigar a ira e fazer as pessoas começarem a querer revidar e a replicar ali, pensando pelo fígado, né? Sentindo ali com as vísceras, e não num objetivo de colaborar com o mundo pacificado. As pessoas fazem parte. Os ODS são as pessoas. Eles têm aí, a gente tem um compromisso. Eu me sinto comprometida com os ODS, né? Desde quando eu comecei lá nessa consulta em 2013, e tenho hoje trabalhado muito mais isso em estratégia de negócio, olhando a partir das normas da GRI, mas eu me sinto preocupada que as pessoas entendam o compromisso delas. Quando tem a oportunidade de estar numa organização como a Whirlpool, que tem isso ali no seu core, que está trabalhando com os seus colaboradores de maneira educativa e ajudando-os a evoluir, ótimo. Então, aproveita e leva essa experiência para fora, né? Leva essa experiência para suas redes sociais, leva essa experiência para suas famílias, para os seus amigos. Mas tem outras empresas que estão nos assistindo. Tem outros cidadãos e cidadãs que estão nos assistindo. E esses também podem aproveitar essa oportunidade e fazer uma jornada inclusiva, uma jornada que leve ao movimento de pacificação. Olha, Adriana, a amplitude com que você falou agora leva a gente a viajar, né, Eduardo? Não sei se você tem esse sentimento da gente participar tanto nisso. E quando você fala que não é possível, né, aceitarmos a questão da guerra, é muito bom esse palco paz aqui, porque faz a gente pensar sobre tudo, faz a gente pensar que você falou 10 guerras em andamento no mundo, é isso? A gente fala muito de uma porque toma os noticiários, porque, né, proporcionalmente a gente vê fatos muito evidentes, mas a gente sabe que também vivemos em guerras diárias que não são tidas como guerra pelo exato valor da palavra, né, pela semântica, exatamente. Mas a gente sabe que vivemos em vários fatores e que bom esse engajamento. Eduardo, e aí eu volto contigo, não sei se você quer dar andamento nessa conversa da Adriana, que eu acho que está tão pertinente ao nosso tema, mas também trazendo isso que eu achei muito interessante quando você fala que trouxe essa realidade para os seus colaboradores, essa conversa, independentemente de política e tudo mais, mas como o cidadão em si, e não pautando, mas trazendo a conversa mesmo, né, o diálogo para o dia a dia. Por favor, a palavra é tua. Tá, obrigado, Juliana. Realmente, a Adriana conseguiu aí conectar todos os pontos, né, e fazer uma análise ampla sobre como o tema paz, ele, de alguma forma, ele depende, de fato, de muitas coisas, inclusive da questão da integridade, que também é um valor para a nossa empresa, que a gente vive isso, não só prega e fala sobre, mas vive isso diariamente, que é o grande desafio, principalmente no contexto em que nós vivemos. A gente está numa região que, infelizmente, não é o benchmark em termos de integridade quando a gente olha o mundo, né? Então, às vezes a gente está remando contra
a correnteza, e é isso mesmo, está tudo bem. Voltando um pouco na questão do engajamento dos colaboradores, inclusive no tema integridade, que a Adriana comentou muito bem, o que a gente percebe é que cada vez mais, e isso eu tenho aprendido com os colegas da área de comunicação, inclusive, você não tem aquele limite que era muito claro há algum tempo entre a atuação do profissional e a atuação da pessoa, o cidadão, a cidadã, e os comportamentos que essa pessoa tem fora do ambiente profissional. Tem vários exemplos recentes de pessoas que adotaram condutas de fato inaceitáveis, seja do ponto de vista de racismo, de homofobia, na sua vida, entre aspas, privada, e que sofreram consequências profissionais em razão desse comportamento. Então, essas barreiras elas se romperam, e por vários fatores. Um deles é a questão das redes sociais, de fato, porque você tem uma conversa que ela não termina, ela não acaba, ela está sempre ocorrendo, independente da pessoa estar no ambiente profissional, estar na sua vida privada. Então, há uma cada vez maior confusão, e confusão no sentido de inexistência de uma barreira, de uma divisão clara entre esses papéis que a gente exerce na nossa vida. E que é um grande desafio para as empresas, né? As empresas ainda estão tentando entender como navegar nesse ambiente, porque a gente se acostumou a cuidar, entre aspas, dos colaboradores depois que eles passam o crachá e passam a catraca da empresa e entram para o ambiente de trabalho. Essa é a relação tradicional de trabalho, né? Hoje, se você tentar gerenciar os temas como a gente comentou aqui, seja da paz, da integridade, do posicionamento político, com essa visão, é impossível ter sucesso, porque depois que a pessoa sai dos muros da empresa, e se é que a gente pode falar em muros, porque hoje tem o teletrabalho, né, tem o home office, tem o everywhere office, que é você tem um computador, tem um tablet ou um celular, você está trabalhando, independente de onde você esteja. Se você tentar enquadrar essa nova realidade naqueles parâmetros que nós tínhamos aí há 5, 10 anos, você vai ver que os resultados não vão ser favoráveis. Então, acho que as empresas precisam, e eu gosto do convite que a Adriana faz, né, e humildemente aqui eu reforço isso, para que as empresas entendam isso e se engajem, porque, como eu comentei lá no início da minha fala, a nossa experiência como empresa que é de fato muito engajada é que o círculo virtuoso que você gera, ele de alguma forma retorna como resultados positivos para a organização. Então, se eu não quero fazer por valor, por princípio, que eu faça pelo menos para que eu tenha melhores resultados empresariais, né? Isso está cada vez mais demonstrado. Vamos falar do tema de diversidade. Nós trabalhamos muito o tema de inovação. Hoje já existem estudos científicos que mostram que equipes com diversidade no sentido mais amplo, seja de cultura, de orientação sexual, de gênero, do que quer que seja, elas têm resultados melhores, porque você tem visões diferentes, visões que se complementam, visões que vão caminhar soluções ou vão encaminhar soluções mais completas. Então, é legal trabalhar num ambiente diverso, estar conectado com os ODS, estar conectado com tudo isso que a Adriana comentou. De fato, a cor do mundo é a diversidade, ninguém é igual. Mas quanto mais eu fomento isso, mais resultado eu tenho, mais resultado positivo eu tenho. Então, é uma visão que, óbvio, a gente tem um compromisso com os acionistas, a gente precisa gerar resultados econômicos, mas podendo fazer isso de uma forma mais humana, de uma forma mais inclusiva, tanto melhor. E sempre com integridade, né? Então, só complementando um pouco e trazendo essa visão prática, digamos assim, de que é possível conciliar essas coisas que parecem, a princípio, inconciliáveis, mas, na nossa experiência, elas se complementam e elas trazem, sim, excelentes resultados para
a organização. Agora eu vou fazer invertidinho aqui só para dar uma sequência, né, nessa questão, e depois, Adriana, eu quero muito que você, em Campinas, a CBEDS é o quê? Até me lembra, fazendo favor. CBEDS, que é o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, é um conselho de empresas, né, que já tem, no Brasil, 25 anos. Ele é do World Business Council, em Genebra, e é um conselho liderado especialmente por CEOs, tem uma agenda climática muito forte. O CBEDS foi o ano passado, inclusive, influenciou muito no recuo do governo brasileiro em relação ao combate ao desmatamento, quando estava aí postergando essa data, e o CBEDS conseguiu, através de todo o seu engajamento, principalmente liderado pela Marina Grossi, o Brasil afirmou ali que até o ano de 2050, o CBEDS é o organismo que lidera o engajamento pelo mercado de carbono regulado, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de conversas com a Câmara em Brasília o ano passado sobre esse PL. O CBEDS tem uma forte, quer dizer, tem um forte engajamento dos CEOs em advocacy, e foi quando aconteceu os focos de incêndio na Amazônia e o mundo foi estarrecido. O CBEDS lançou um compromisso dos CEOs pela Amazônia, e esse movimento ganhou grandes proporções e foi, inclusive, um movimento de atenção internacional. O Financial Times mesmo divulgou essa ação, a mídia internacional tem divulgado, e também o CBEDS tem um forte conteúdo, tem uma biblioteca virtual, qualquer pessoa pode explorar essa biblioteca virtual do CBEDS, um conteúdo muito relevante e atualizado, porque é formado por um corpo técnico de alta especialidade. Na biodiversidade, o CBEDS, inclusive, estará na COP15 da biodiversidade no Canadá, que começa na próxima semana. Então, hoje uma das referências brasileiras na questão climática, principalmente, mas trabalha outras agendas. Tem a visão 2050, que mostra de um mundo possível, né, de um mundo em que a gente pode transformar através de cases de suas empresas. Grandes empresas estão no CBEDS ali colaborando com esse movimento todo de combate ao desmatamento, de enfrentamento às mudanças climáticas, e entendendo o valor que isso traz, porque aí é o gancho que eu quero pegar na conversa do Eduardo, quando ele colocou aqui da diversidade, tudo isso, que o investidor também quer isso, ele quer lucro, mas a gente tem hoje o investidor olhando essa agenda ESG, o que isso traz de valor agregado. Por que é ESG, né? Environment, Social Governance. Por quê? Ou ASG, né? Eu já ouvi muito isso também, ambiental, social e governança. Eu gostaria que fosse governança primeiro, tá, Eduardo? Eu acho que tinha que começar pela governança, né? Deveria ser gás, vamos assim dizer, e não ASG. Mas por que não tem, por exemplo, a letra F de financeiro? É muito curioso, não tem por uma razão. Porque o que a gente quer entender, o que o investidor quer entender no final das contas, é quanto de retorno ele teve do investimento aplicado em ambiental, social e governança, quanto que isso reverteu, qual foi o valor que isso gerou. Então, o desafio das empresas é tangibilizar isso para isso ser realidade. Porque isso não é um sonho bonito. As empresas, elas não entraram no movimento de caridade. E o Eduardo falou muito bem no começo da fala dele, quando ele disse que hoje as mesmas organizações sociais são mais bem preparadas, elas estão mais articuladas. Por quê? Porque ninguém está falando mais de caridade, a gente está falando de compromisso de transformação de uma realidade. Não é mais possível, não é aceitável o mundo ter mais de 200 milhões de pessoas com fome, vivendo a pobreza. Num país como o Brasil, fome no Brasil, eu gosto muito de uma frase de João Calvino, né? Que o Calvino, ele não foi só um reformador protestante,
ele foi também o prefeito de Genebra, não sei se era esse o título à época, mas ele foi uma pessoa de olhar ESG, porque ele cuidava do lixo, né? Ele tinha preocupação ambiental, e ele também cuidava da questão social quando ele dizia que a pobreza é um pecado social. Então, tirando aqui, não há nenhuma intenção de trazer um cunho religioso nisso, mas tentando olhar que há quanto tempo a humanidade está falando disso. É inadmissível a pobreza, é inadmissível a fome, é inadmissível uma natureza destruída, porque esse é o santuário da nossa vida. Mas o que o investidor quer entender, ele precisa entender. O investimento feito, o F que não aparece, ele reverte. Igual, seria ASG igual a F. É isso. Então, o que a gente precisa aprender, eu acho que esse é um desafio para as empresas, para todo mundo, é quantificar, é qualificar, é tangibilizar. Por quê? Porque, no fim, a gente quer geração de valor. Não há como não haver geração de valor, né? Porque é um movimento. Existe hoje uma grande pressão internacional sobre isso também. O Brasil tem sentido aí o movimento todo, a pressão, e tem que haver, porque a gente tem que pressionar com aquilo que é relevante para todo mundo, com aquilo que vai fazer diferença, e não aceitar porque não, o imediato é esse, o imediato não significa o amanhã. E a gente está olhando, é que tem o amanhã, tem o depois de amanhã, tem o depois de amanhã, tem o mês que vem, tem daqui 10, 20 anos, e aí a humanidade tem que viver. Todos temos de ter uma vida existencial organizada. E só também, eu queria também pegar de novo uma carona aqui no Eduardo. Ela já pegou invertido, você viu que eu ia dar, mas tá dando gancho, porque eu já vou, Eduardo, aí qualquer coisa você responde, mas eu queria pegar pelo menos uma última dele aqui, porque tem uma coisa que ele falou que eu gostei muito da diversidade, que é importante que isso também gera um ambiente de trabalho produtivo com resultados. Quando as organizações permitem as pessoas viverem como elas são, na sua integridade. Veja bem, a integridade para levar à diversidade. Então, se isso existe, aí todos estão em igualdade. Uma coisa que, para mim, foi desafiadora, eu vivi no ambiente da engenharia há muitos anos, e é um ambiente absolutamente masculino. Era desafiador ser feminina nesse ambiente. Eu digo feminina por quê? Para exercer a minha autoridade naquilo que me competia ser em autoridade, sem precisar me masculinizar, sem precisar bater a mão na mesa e fazer valer o meu valor. Não, era a gente tentar estar em igualdade, cada um com a sua forma de ser. Então, se a gente tem um colega que é gago, é deixá-lo falar no tempo dele, é dar mais tempo naquela reunião e respeitá-lo. Eu gosto muito de uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, né, é reverenciar aquela pessoa. Mas eu também gosto de uma frase que é dada a Madre Teresa, que diz: a elegância é quando a gente permite que as pessoas saiam da nossa presença se sentindo melhor do que quando elas chegarem. Então, a integridade tem a ver com isso. A diversidade tem que ser desenvolvida nesse ambiente. Quando as empresas conseguem isso, sim, elas terão um grande aproveitamento da diversidade. A diversidade não é mais só um fator, não é só para, vamos dizer aqui, para inglês ver, né? Não é só para cumprir lei, não é só para atender aos mercados, aos ODS, aos formulários. Não, ela é uma verdade. Por quê? Porque a gente está aprendendo, a gente está crescendo, isso gera valor. É o F no final das contas, né? Igual a F. Então, é nesse entendimento que eu acho que a gente pode construir um mundo, né, mais diverso, mas também um mundo em que o ODS 16 faça sentido, que ele tenha relevância mesmo. Nossa, Adriana, eu ia só dar a introdução do CBET, dizer que eu lembrava desse nome de algumas informações que a gente já tinha, não estava tão alusiva a isso, mas super importante você já ter trazido todas as informações. E aí, Eduardo, se você quiser complementar algum fato da Adriana, mas eu também gostaria que você terminasse, porque a gente já está encaminhando aqui para o finalzinho realmente, mas não deixasse de dizer, por gentileza, ainda mais porque você faz essas relações institucionais e governamentais, quando você disse da importância hoje da montagem do projeto, da apresentação desse projeto,
né? Que até torna um pouco mais difícil o dia a dia para vocês, mas isso é muito legal, porque a gente vai ter várias pessoas aqui assistindo também, vários projetos interessantes, a gente é tão grato de ter vocês, queremos vocês pelos longos anos posteriores, sempre, mas eu acho que é importante você dizer isso, o que torna um projeto atrativo para vocês, de uma certa forma, estarem em conjunto, né? Investirem tanto tempo, quanto comunicação, quanto financeiro, e que a gente fale sobre isso também, tá bom? Perfeito, obrigado pela oportunidade. De fato, Adriana, eu conseguiria aqui ficar horas nesse bate-bola com você, porque acho que as nossas falas estão se complementando, né? Você traz Verdade. a visão e o conhecimento aprofundado sobre os ODS, sobre, de fato, o tema desenvolvimento sustentável, e eu tentando aqui complementar com a nossa prática no dia a dia, como a gente aplica isso na realidade de uma organização, os desafios que isso traz. Então, tá muito bom esse bate-bola. Mas eu vou atender aqui, Juliana, o seu chamado. E, bom, o que acontece? A Whirlpool é uma empresa, começa por aí. Então, a gente, por mais que se dependesse de mim, que cuido dessa área aqui, a gente apoiaria todos os projetos que existem, os recursos são limitados e a gente precisa fazer uma seleção. O que nós levamos em conta quando a gente recebe um projeto e começa a fazer a sua análise? O primeiro ponto é se ele tem adequação ou consonância com os nossos valores. Eu falei vários aqui: diversidade e inclusão, integridade, a questão do empreendedorismo. A gente tem defesa de grupos, quando a gente fala em pauta de gênero, por exemplo, a gente fala muito de empoderamento feminino. Então, todos esses são temas que são caros ao Whirlpool, e quando a gente recebe um projeto que, de alguma forma, toca e se conecta com esses valores, esse projeto ele já tem um tratamento diferenciado. Mas não para por aí. Como eu comentava, nós somos uma empresa. E eu dependo de resultado financeiro, né? Os recursos que a gente tem disponibilidade de acessar, eles estão ligados à performance da empresa naquele determinado ano. Tem ano que a gente vai muito bem, tem ano que a gente não vai tão bem. Isso aqui é o Brasil, a gente já está acostumado com essa dinâmica de sobe e desce. Então, como é que eu traduzo isso num apoio a projeto? Nós gostamos de apoiar projetos que tenham sustentabilidade independente do apoio da Whirlpool. O que significa isso? Eu estou apoiando o projeto esse ano. Se no ano que vem, porventura, eu não tiver recurso disponível para apoiar aquele projeto, eu tenho a consciência tranquila que ele vai conseguir se manter, ele não vai acabar. Ele é um projeto perene, ele não depende exclusivamente da Whirlpool. Isso para nós é muito importante e tem a ver com sustentabilidade do ponto de vista mais amplo possível, porque a gente não quer que iniciativas positivas que atacam problemas importantes na sociedade, elas morram se eventualmente a Whirlpool não puder apoiar. E eu não tenho, a empresa não tem como assumir esse compromisso de tão longo prazo, até porque nós já elegemos uma iniciativa que conta com esse apoio perene, que é o Consulado da Mulher. Eu nem falei tanto sobre ele, porque vai ter um painel específico sobre o consulado. A Leda, de forma brilhante, eu tenho certeza, vai falar muito sobre a história do consulado, que completou 20 anos. Mas essa é a nossa iniciativa perene. E esse projeto, essa iniciativa, essa ação tem o nosso apoio, independente da nossa situação, a gente vai apoiar. Para os demais projetos, a gente não consegue assumir esse compromisso. Então, esse é um ponto importante. O terceiro ponto é a questão da integridade, que a Adriana falou. Então, a gente faz o que a gente chama aqui, desculpa o jargão em inglês, mas é um background check. A gente vai fazer uma avaliação, quem são os proponentes daquele projeto, qual é o histórico, se tem problemas ou não tem problemas do ponto de vista de prestação de contas junto à Secretaria de Cultura, se já teve alguma questão de não execução do projeto, enfim, porque a gente quer se vincular a proponentes que tenham identidade com a Whirlpool nessa questão da integridade, ou seja, que cumpram as regras, que cumpram as normas, que hajam de acordo com o que é correto. Então, a gente também faz essa análise. E aí, no final, passando por esse crivo, a gente vai para o grupo de discussão do comitê que eu comentei, para verificar se naquele ano
Tem anos que a gente elege temas como esporte ou educação para a tecnologia, para o desenvolvimento tecnológico. E aí a gente vai selecionar projetos que tenham mais sinergia com essas causas que naquele ano a gente decidiu apoiar. Simplifiquei muito o projeto. É sempre um período muito difícil para a gente, pessoalmente, porque, como eu falei, se dependesse pelo menos de mim, do Eduardo, a gente apoiaria todos os projetos. A gente tem que fazer escolhas muito difíceis. E é bom que seja assim, porque isso tem a ver com o grau e o nível de qualidade que a gente tem visto aí nos projetos que têm sido apresentados ao longo dos anos. Mas é isso, simplificando muito e resumindo muito o nosso processo, ele funciona assim. Eu imagino a correria e o quanto deva ser difícil selecionar, porque realmente... primeiro que assim, as pessoas adorariam, né, ter uma marca como vocês, porque é muito forte isso que vocês têm no Brasil e no mundo, mas no nosso Brasil, assim, a marca por si própria, né, as marcas que vocês representam, faz parte da nossa vida, né? Não tem jeito, isso é muito bom. Gente, só para a gente encerrar aqui, para a gente não poder, eu não posso realmente acabar estendendo, eu queria dar 2 minutinhos para cada um, para que vocês fizessem as considerações finais, e muito relativo à questão da paz. É aquela mensagem de paz mesmo para as pessoas desse nosso palco tão maravilhoso que nós vivemos aqui nessa 1 hora, tá? Vou começar pela Adriana. Adriana, por favor. Obrigada, Juliana, Eduardo. Eu quero agradecer muito. Primeiro, eu quero começar agradecendo a oportunidade. Acho que essas iniciativas são necessárias, são boas. Eu estou sempre disponível para conversar com quem quiser falar sobre o ODS, sobre a ESG. E a paz, ela depende de cada um de nós, depende da nossa vontade de fazer, depende da nossa vontade de nos movimentarmos. Estamos num ano de grandes desafios, vamos entrar no outro ano de desafios, mas o desafio é que nos faz olhar para a nossa capacidade de irmos adiante. Mas ninguém caminha sozinho, não é possível construir nada sozinho. Então, eu acho que se a gente conseguir entender que a gente pode fazer aí uma trajetória brilhante de mudança, de compreensão, de alinhamento e pacificadora, começa com algumas coisas que vão desde as nossas relações íntimas, próximas, domésticas, até mesmo aos posicionamentos que a gente pode ter nas redes sociais e nas nossas falas. Isso já vai, de alguma forma, impactar. E olhar que a gente tem muita coisa para fazer e nada para reclamar, né? Eu acho que quem não reclama ocupa melhor o seu tempo, e a gratidão é aquele sentimento que faz tudo ficar melhor. Então, se nós soubermos viver dessa forma, acho que a gente vai começar a caminhar um pouco mais com um pouco mais de verdade para esse movimento pacificador que a gente precisa. E obrigada, Adriana, muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos, presença sensacional aqui, palavras incríveis também. Eduardo, meus agradecimentos a você e, por gentileza, as considerações finais. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Adriana, Juliana. Um prazer participar desse bate-papo. Em nome da Whirlpool, agradeço também pela iniciativa e pelo espaço. É fundamental a gente manter esse diálogo. E eu vou terminar falando exatamente sobre diálogo. A Adriana já trouxe isso, mas eu vou reforçar. A paz depende de diálogo, né? As pessoas precisam conversar. Conversar não é simplesmente expor o meu ponto de vista, é a minha opinião. É ouvir, desenvolver empatia. A gente fala tanto de empatia, né? Mas é tentar se colocar de fato no lugar do outro, entender por que o outro tem determinada convicção ou posicionamento, e escutar sem querer mudar a opinião da outra pessoa. Acho que esse é o caminho, e que tem sido cada vez mais difícil para as pessoas por N fatores, inclusive o fenômeno das redes sociais, a pessoa ser bombardeada sempre por informações que, de alguma forma, confirmam o seu próprio viés. Tem sido tão difícil manter diálogos de verdade, né? Manter conversações. Então, esse é o convite, que as pessoas se abram, de fato, para o diálogo, porque ele é a base para que a gente tenha paz. E, para fechar, o convite para que outras empresas
também assumam iniciativas de responsabilidade social. O que a gente está fazendo aqui, de alguma forma, é tentar mostrar que, sim, é possível conciliar atividade empresarial e ações de responsabilidade social de forma coerente e consistente ao longo dos anos. É possível, e fica o convite, então, para que as empresas, as instituições experimentem esse caminho. Vale muito a pena. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, com certeza, com os exemplos que nós temos visto aqui, as conversas e tudo mais, eu tenho certeza que isso também fomenta, isso também faz muita diferença. E é como eu digo, quem está nos assistindo são as pessoas que realmente têm que compartilhar, que têm que acreditar, buscar em prol disso, porque daí toda a diferença é feita, né? A cadeia inteira fica formada pelo bem comum. Mais uma vez, muito obrigada, Eduardo, Adriana, e ao pessoal do Festival Conhecendo os ODS. Muito feliz mais uma vez pela oportunidade de um Meio Stage. Até mais. Muito obrigada.